Uma mensagem de voz. Deixou-me em choque. A garagem do genro. Agora mesmo. O que fizeram à filha dela. Conduzi como uma louca. Quando cheguei, fiquei paralisada. A mãe do meu genro estava a bloquear a porta da garagem. Minha senhora, não entre. É horrível, suplicou ela. Por favor, não faça isso, implorei. Empurrei-a com força até ela cair. Depois corri e abri a porta da garagem e vi uma cena assustadora. Fico feliz por estar aqui. Se está a ver este vídeo, deixe o seu gosto, subscreva o canal e conte-me nos comentários de onde está a ouvir a minha história de vingança. Quero saber até onde chegou. Naquela noite, chovia a cântaros. Eu estava sentada na velha poltrona, a tricotar ponto por ponto um cachecol para o Emílio, o meu neto. Tinha acabado de o dobrar, prestes a apagar a luz para dormir, quando o telefone tocou. O ecrã iluminou-se e apareceu o nome Dona Amélia. Ela é a vizinha da Vânia, uma mulher simpática, que me ajuda muitas vezes a pintar os quadros no clube de pintura. Já era tarde, quase 11 da noite, por isso pensei que se devia ter enganado no número. Deixei o telefone, decidi ligar de volta na manhã seguinte, mas em menos de 1 minuto, tocou outra vez. Desta vez, era uma mensagem de voz. Algo nisso me deu um aperto no peito. Abri a mensagem. A voz de Dona Amélia soou trêmula, entrecortada, com o vento e a chuva no fundo. Dona Isabel, a garagem na casa do seu genro. Agora mesmo. O que fizeram à sua filha? As suas palavras cortaram com um soluço, depois com um choro abafado. Não ouvi bem o resto, mas cada palavra foi como um punhal na alma. O novelo de lã nas minhas mãos caiu no chão, rolou por debaixo da mesa. Não tive tempo de pensar, não tive tempo de vestir o pijama fino, só abotoei por cima o casaco velho que estava pendurado na cadeira. O meu coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Saí a correr. As minhas mãos tremiam tanto que as chaves do carro caíram com um barulho metálico no chão. Ajoelhei-me para as apanhar, a cabeça em branco com um único pensamento. Vânia, a minha única filha, está em perigo. Eu não sabia o que estava a acontecer, mas a voz de Dona Amélia, os seus soluços, ressoavam na minha cabeça como um aviso. Conduzi debaixo da chuva torrencial. As escovas assobiavam no para-brisas e, mesmo assim, não conseguiam limpar a cortina de água à minha frente. Segurei o volante com força para que as mãos não tremessem, mas a minha respiração estava ofegante, como se tivesse corrido em vez de estar sentada no carro. Ao virar na ruela que dava para a casa da Vânia, vi luzes de lanternas a piscar na escuridão. Um grupo de vizinhos amontoava-se debaixo do beiral da casa da frente, a murmurar. Olharam para mim com preocupação, mas ninguém se atrevia a falar. Dona Amélia estava apoiada no poste do portão, com o rosto pálido como papel, a respirar com dificuldade e a segurar o peito. Parecia ter acabado de sair de um pesadelo. Estacionei. Saí do carro. As pernas tremiam-me tanto que quase caí. A chuva gelada batia-me no rosto, mas eu não sentia nada, a não ser o medo que me apertava o peito. Em frente à porta de ferro da garagem, Dona Maria, a sogra da Vânia, plantou-se no meio da passagem. Tinha os braços abertos como para impedir que alguém entrasse. O corpo todo dela tremia, os olhos vermelhos, mas o olhar era firme. Não percebi por que estava ali, nem por que tentava deter-nos daquela maneira. Então, ouvi um choro, o choro abafado e doloroso de uma criança. Era Emílio, o meu neto. Um vizinho segurava-o nos braços, mas o menino debatia-se, apontava para a garagem e, ao ver-me, gritou: "Avó, a mãe morreu!" O grito do Emílio foi como um punhal direto no coração. Senti que o mundo desabava. Gritei: "Vânia!" A minha voz quebrou-se, perdeu-se na chuva. Corri para a porta da garagem, mas Dona Maria deteve-me. "Não, Isabel, não entre. É horrível", disse a tremer, agarrando o meu braço com força. As unhas dela cravaram-se na minha pele. Doeu, mas não me importei. Só queria ver a minha filha, saber o que tinha acontecido. Empurrei-a com todas as minhas forças e gritei: "Por favor, não faça isso!" A porta da garagem rangeu quando a empurrei. Um cheiro, a umidade, a terra e algo mais. Um fedor a queimado, metálico, atingiu-me em cheio. Fiquei paralisada, com os pés cravados no chão de cimento frio.
À luz tênue que se infiltrava da rua, vi uma figura estendida no chão. O cabelo preto e comprido da Vânia cobria-lhe quase todo o rosto. O vestido florido que lhe tinha dado na semana passada ainda estava no corpo, mas agora ela jazia imóvel, como uma boneca abandonada. Eu sou Isabel Costa, uma mulher de 66 anos, antes professora de arte numa escola secundária pequena até me reformar. A minha vida, se alguém a contasse, não seria mais do que dias simples entre aguarelas e tardes sentada junto à janela, a tricotar para passar o tempo. Mas se há algo que define o meu mundo inteiro é a Vânia. Ela é a minha luz, o meu alento, a razão pela qual me levanto todas as manhãs desde que o meu marido se foi. Ele, um engenheiro civil bondoso, deixou-nos num terrível desabamento de andaimes quando a Vânia ainda andava na escola secundária. Naquele dia, fiquei em frente aos escombros, abraçando-a, enquanto sentia o corpo dela tremer, e prometi a mim mesma que, a partir desse momento, faria tudo para a proteger. A Vânia cresceu com um sorriso radiante como o sol, doce, mas forte. Gostava de pintar, de cantar, e cada vez que ria, sentia que o mundo inteiro se iluminava. Lembro-me das noites na cozinha, eu a ensinar-lhe a misturar cores para pintar cravos, e ela a contar-me histórias da escola, dos amigos, com aquela voz clara como sininhos. Esses foram os dias mais felizes da minha vida, embora nunca tenha sido fácil. Trabalhei sem descanso, dando aulas noturnas para lhe poder pagar a universidade, para que tivesse um futuro melhor, e ela nunca me desiludiu. A Vânia sempre foi o meu orgulho. Até o Ricardo Pereira aparecer nas nossas vidas. Chegou como um sonho, um homem jovem, bem-sucedido, com um sorriso confiante e uma voz doce como mel. Conheceu a Vânia numa exposição de construção, onde ela trabalhava a tempo parcial para ganhar um extra. Ele era empreiteiro, sempre impecável, com aquela maneira de falar que fazia com que todos o olhassem. A primeira vez que veio à casa para se apresentar, chamou-me mãe, com um carinho que me comoveu. Trouxe um cesto de frutas importadas, daquelas que nunca tinha visto. Até arranjou a torneira do lavatório sem que eu pedisse. Deixe estar, mãe, eu trato disso, disse ele, mostrando um sorriso perfeito. Olhei para ele, vi os olhos brilhantes da Vânia e pensei que talvez a minha filha tivesse encontrado a felicidade. No dia do casamento, observei-a no seu vestido branco, a sorrir como o amanhecer. O Ricardo pegou-lhes na mão, olhando-a nos olhos, jurando que cuidaria dela para sempre. Os vizinhos diziam que a Vânia tinha sorte, que ele era um homem perfeito. Eu também acreditei. Pensei que, finalmente, a minha filha tinha encontrado paz. Mudaram-se para a casa de Dona Maria, a mãe do Ricardo, para uma casa grande nos arredores da cidade. Pouco depois, nasceu o Emílio, um menino lindo, de bochechas rosadas e olhos idênticos aos da mãe. Cada vez que o segurava nos braços, sentia o meu coração derreter. Pensei que a minha vida estava completa. Só precisava de ver a minha filha e o meu neto felizes. Mas depois, tudo começou a mudar. Devagar, em silêncio, como uma pequena rachadura numa parede que não notei. Uns anos depois do casamento, comecei a notar que o sorriso da Vânia já não tinha o mesmo brilho de antes. Era forçado, como se estivesse a tentar esconder algo. Uma vez, fui jantar com toda a minha família. A mesa estava cheia de comida deliciosa. Havia até costeletas com molho de mel, o prato favorito da Vânia desde criança. Mas ela só movia a carne de um lado para o outro do prato, sem provar. Via mais magra, com os olhos encovados e a pele pálida. Preocupei-me e perguntei-lhe em voz baixa: "O que se passa, filha? Não te sentes bem?" Mas o Ricardo intrometeu-se logo com uma voz suave, mas calculada. "Não se preocupe, mãe. Ultimamente o trabalho na nova empresa tem sido muito estressante. Por isso, ela come a horas erradas." Pegou numa costeleta e pô-la no prato da Vânia, sorrindo para mim. Mas aquele sorriso, agora que penso nisso, tinha algo de frio, como uma máscara perfeitamente colocada. Tentei afastar esse mau pressentimento. O Ricardo parecia sempre atencioso. Ligava-me para saber como eu estava. Trazia-me presentes para casa. Até levava a Vânia e o Emílio de férias para a praia no verão. Mas cada vez que via a Vânia, sentia uma distância invisível entre nós. Falava menos, ria menos. E cada vez que eu tentava perguntar-lhe algo, ela arranjava uma desculpa para mudar de assunto. "Mãe, estou bem."
dizia ela, mas a voz tremia e o olhar fugia. Repetia a mim mesma que talvez estivesse a exagerar, que todos os casamentos tinham altos e baixos, mas no fundo eu sabia que algo não estava bem. Um domingo à tarde, fui à casa deles brincar com o Emílio. A Vânia estava na cozinha a arrumar depois do almoço. Entrei e ofereci-me para a ajudar. Estávamos lado a lado, a lavar a louça, a limpar o balcão, como nos velhos tempos. Mas quando ela esticou o braço para alcançar um frasco de especiarias na prateleira alta, a manga do pullover deslizou e deixou a descoberto uma nódoa negra escura espalhada pelo pulso. Não era um golpe normal. Era grande, preto, como se alguém a tivesse segurado com força, com demasiada força. Senti o coração a dar um pulo. Peguei-lhe na mão e perguntei com a voz trêmula: Vânia, o que é isto? O que te aconteceu? Ela retirou a mão. Puxou logo a manga para cima e ficou pálida como papel. Ah, bati na ponta da mesa, mãe! Balbuciou ela, a olhar para o chão, incapaz de me encarar. Não é nada. Não se preocupe. Mas a voz dela, a maneira como evitou o meu olhar, fizeram-me sentir como se alguém me apertasse o peito. Outra vez, liguei-lhe. Só para perguntar pelo Emílio. O menino tinha acabado de começar o pré-escolar e eu queria saber se ele estava a gostar da nova escola. Estávamos a falar com alegria. A Vânia estava a contar-me que o menino tinha desenhado um gato, quando ouvi a voz do Ricardo ao fundo. O tom dele era frio, cortante como uma faca. Com quem é que estás a falar tanto tempo? Senti a tensão na voz da Vânia de imediato. Mãe, tenho de desligar. O Ricardo está a chamar-me, disse rápido, e a chamada foi cortada. Fiquei ali com o telefone na mão, a sentir uma pedra no peito. Perguntei a mim mesma se estaria a imaginar coisas, se seria demasiado sensível. Mas o instinto de uma mãe nunca se engana. Eu sabia que a minha filha estava a esconder algo, e comecei a temer que o Ricardo não fosse o homem perfeito que todos pensávamos. Essas lembranças pequenas e fragmentadas foram se unindo, pouco a pouco, até formarem uma imagem aterradora na minha mente. E então, a imagem da minha filha, estendida, imóvel, na escuridão da garagem, apareceu como uma faca que me rasgou o coração. De repente, ouvi o som familiar de um motor lá fora. Um SUV preto e brilhante parou mesmo em frente à garagem. Reconheci-o no instante. Era o carro do Ricardo. Ele saiu com um guarda-chuva preto na mão, com o rosto ligeiramente confuso ao ver a multidão reunida. Meu Deus, o que se passa aqui? Perguntou ele com uma mistura de surpresa e curiosidade, como se tivesse acabado de regressar de um dia de trabalho qualquer. Olhei para ele. O olhar dele passou por mim sem parar, mas senti nele uma frieza impossível de descrever. De repente, ouviu-se um clique seco. O tubo fluorescente velho do teto da garagem piscou umas quantas vezes e depois acendeu-se de repente. A luz branca e fria caiu sobre tudo, revelando-o com clareza. Prendi a respiração, com o olhar fixo na figura que jazia no chão. Mas então, debaixo daquela luz, a verdade apareceu como uma bofetada. Não era a Vânia. Era apenas um manequim de plástico, daqueles que se usam para exibir roupa nas lojas. A pele dele era brilhante. Sem vida, um braço partido atirado para um lado, a peruca barata, torta, deixando ver fios soltos. Um cabo elétrico velho, coberto de pó, rodeava-lhe o pescoço, mas não estava ligado a nada. Dona Maria, que estava parada à entrada da garagem, soltou de repente um longo suspiro, como se tivesse tirado um peso de cima. Deixou-se cair no degrau, com a mão no peito, e o rosto pálido começou a recuperar alguma cor. Dona Amélia murmurou entre respirações. Graças a Deus, só é uma boneca. A voz dela tremia como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Os vizinhos à volta começaram a murmurar. Alguns riram nervosamente, a tentar dissipar a tensão. Que susto! Murmurou um. A juventude de hoje, sempre com as suas brincadeiras, disse outro. E pouco a pouco foram voltando para suas casas, deixando-me ali, debaixo de uma chuva que já começava a diminuir. O Ricardo entrou na garagem, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Deu um pontapé suave no manequim, fazendo-o cambalear, e depois soltou uma gargalhada, uma risada alta que para mim soou metálica, fria e falsa. Ai, por favor, assustaram-me todos, disse ele com um tom leve, quase divertido.
É um acessório do João. O meu amigo diretor de teatro pediu-me para testar o efeito de luz na garagem para uma cena. Bom, uma cena de crime ou algo assim. Virou-se para Dona Maria, que continuava sentada no degrau, e olhou para ela com uma ponta de reproche. Mãe, eu disse-lhe que ia usar a garagem um bocado. Por que é que fez tanto alarido? Olhei para ele, a observar o seu sorriso perfeito, mas algo dentro de mim não batia certo. Falava demasiado fluente, demasiado tranquilo, como se tudo fosse uma brincadeira inofensiva, mas eu continuava ali, imóvel, sem desviar o olhar do manequim. O meu coração batia forte, a gritar-me que aquilo não era uma simples coincidência. E então, quando o Ricardo se baixou para levantar o manequim, vi uma pequena nota amarela colada no peito do boneco. A letra era tosca, mas clara. Vânia R. O coração deu-me um salto, como se o mundo inteiro parasse por um instante. Olhei diretamente para o Ricardo e soube que ele também notou o meu olhar. O sorriso dele vacilou por um segundo, apenas um instante, mas foi o suficiente para ver a tensão que lhe se atravessou os olhos. Rápido como um raio, arrancou a nota, amarrotou-a no punho e meteu-a no bolso com um gesto tão brusco que raiava a violência. Não disse nada. Só me lançou um olhar fugaz e depois voltou a falar e a rir com Dona Maria como se nada tivesse acontecido. Eu continuava ali, a sentir que uma tempestade se agitava dentro de mim. A chuva tinha parado, mas o ar continuava pesado, úmido, e o cheiro a queimado da garagem ainda pairava no ambiente. Assenti na direção de Dona Maria, forçando um sorriso para não levantar suspeitas. Vou-me embora, Maria, disse eu, a tentar manter a voz firme, embora por dentro tudo fervesse. Dei meia volta e caminhei para o carro. Cada passo era mais pesado que o anterior. Ao sentar-me no lugar do condutor, as minhas mãos tremiam tanto que tive de me agarrar ao volante para me acalmar. Olhei para a casa da Vânia pelo espelho retrovisor. A luz que saía da janela era fraca, e perguntei a mim mesma se a minha filha estaria realmente a salvo lá dentro. Uns dias depois, decidi passar pela casa da Vânia com o pretexto de levar ao Emílio uma caixa de bolachas caseiras. Passei a manhã toda a amassar a massa, a esticá-la e a cozer uma por uma as bolachas em forma de estrela, de que o menino tanto gostava. Mas a verdade é que não fui só levar bolachas. Queria ver a minha filha, assegurar-me de que estava bem, de que o olhar de medo que vi naquela noite tinha sido apenas produto da minha imaginação. Quando entrei no familiar beco, o sol do meio-dia brilhava com força, mas não conseguia dissipar a sensação de frio que tinha no peito. A casa da Vânia apareceu à minha frente com os pequenos vasos que ela sempre cuidava com tanto carinho. Mas hoje, notei algo diferente na porta da garagem. A velha fechadura enferrujada que costumava ver sempre que a visitava tinha desaparecido. No seu lugar havia uma fechadura eletrônica moderna com um teclado numérico que emitia uma fraca luz azul. Parecia deslocada no meio da parede envelhecida da garagem, como um sinal de uma mudança de que ninguém me tinha falado. Bati a porta e a Vânia veio abrir. Tinha um pullover largo, o cabelo apanhado num coque alto, mas os olhos estavam encovados, como se não tivesse dormido durante várias noites. Mãe, disse ela, forçando um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Entreguei a caixa de bolachas ao Emílio. O menino correu para me abraçar as pernas, a agradecer-me com alegria. Ao vê-lo, senti o coração a derreter, mas ao mesmo tempo uma inquietação voltou a crescer dentro de mim. Sem pensar, perguntei, a tentar parecer casual. Mudaste a fechadura da garagem? A Vânia sobressaltou-se tanto que vi a mão dela parar enquanto servia água. Ah, sim, a velha encravava muito. O Ricardo mudou-a por comodidade, respondeu nervosa, a mexer na ponta do pullover e sem levantar o olhar do chão. Quis continuar a perguntar, mas o olhar evasivo dela fez-me parar. Não queria que ela se sentisse encurralada. Não queria que ela se fechasse mais. Nos dias seguintes, tentei ligar-lhe com mais frequência. Ligava-lhe a qualquer hora, enquanto preparava o café de manhã ou quando regava as plantas na varanda, só para ouvir a voz dela. Para me assegurar de que continuava ali, de que estava a salvo. Mas cada chamada terminava demasiado cedo. Mãe, estou a cozinhar, ligo-te depois. Dizia em voz baixa, como se temesse que alguém a ouvisse. Outras vezes. O Emílio está irrequieto. Deixa-me acalmá-lo primeiro, mãe. Havia sempre uma desculpa e eu percebia sempre aquela tensão no seu tom. Uma vez, enquanto lhe perguntava sobre o jardim de infância do Emílio, ouvi vagamente a voz do Ricardo ao fundo, dura,
cortante. Com quem é que estás a falar tanto? A Vânia, apressada, interrompeu. Mãe, tenho de desligar. O Ricardo precisa de mim. E a linha ficou em silêncio. Fiquei sentada com o telefone ainda na mão, a sentir uma pedra pesada oprimir-me o peito. Ele estava a controlá-la. Eu sabia, mas não tinha provas. Apenas a intuição de uma mãe e as lembranças dolorosas que se acumulavam uma após a outra. No fim de semana, levei o Emílio para a minha casa, na esperança de que um dia de jogos com a avó nos devolvesse alguma alegria. Sentamo-nos no sofá a ver um filme antigo na televisão, uma história romântica e tranquila que pensei que ele gostaria. O Emílio, com um lápis de cera na mão, coloria um desenho de um elefante enquanto trauteava a música de fundo. Acariciei-lhe o cabelo, sorrindo ao vê-lo tão concentrado. Mas, de repente, uma cena do filme fez-me parar. O protagonista segurava com força o braço da mulher e ralhava com ela por uma tolice. Ia desligar a televisão, a pensar que aquela cena não era apropriada para uma criança, mas o Emílio levantou o olhar, apontou para o ecrã e disse com inocência: Avó! O meu pai também faz isso com a minha mãe. Agarra-lhe o braço e diz-lhe que se porta mal, que não é boa e que é por isso que tende a ensinar. O lápis de cera na minha mão caiu no chão e rolou por debaixo da mesa. Fiquei imóvel, a sentir como se o sangue tivesse parado de correr nas minhas veias. Olhei para o Emílio, a tentar manter a voz calma, embora o coração me batesse forte. O teu pai magoou a tua mãe, filho? O menino assentiu com um olhar inocente, mas muito sério. A mãe chora, mas o pai diz que quando acaba de chorar, porta-se bem. Abracei o Emílio, apertando-o contra o meu peito, mas na minha cabeça, tudo dava voltas. Vânia, a minha filha, estava a ser magoada. Mesmo na casa que eu pensava ser o lugar mais seguro do mundo. E eu, a mãe dela, não tinha notado. A dor e a raiva misturaram-se dentro de mim, mas tentei conter-me. Não queria que o Emílio visse que a avó tremia de medo e fúria. Não podia ficar sentada. Na manhã seguinte, fui ao mercado, mas não para comprar legumes, como sempre. Passei deliberadamente pelo posto do Sr. Fernando Lima, um velho vizinho que tinha sido amigo de pesca do meu falecido marido. O Fernando tinha sido investigador da polícia, agora reformado, mas os seus olhos continuavam perspicazes e a voz firme, daquelas que inspiram confiança. Fingi parar para escolher um pouco de coentros e baixei a voz. Senhor Fernando, tenho algo para lhe perguntar sobre a sua experiência. Ele olhou para mim surpreendido por um instante, depois assentiu e fez-me um gesto para que o seguisse para um canto atrás do posto, debaixo da sombra de uma velha amendoeira. Contei-lhe tudo, breve, mas claro. O manequim na garagem, o papel com o nome da Vânia, a nova fechadura eletrônica e as palavras ingênuas, mas dolorosas, do Emílio. Falei enquanto apertava o ramo de coentros como se fosse a única coisa que me mantinha de pé. O Fernando ouviu sem interromper, mas via a expressão relaxada do rosto dele desaparecer pouco a pouco. Deixou os coentros sobre a mesa e olhou-me diretamente nos olhos, com uma frieza que me lembrou os seus dias de trabalho. Conheço o tipo de homem que o Ricardo é, disse ele com voz firme. Estão sempre a sorrir, mas trazem uma faca nas costas. Acalme-se, Isabel. Não faça nada que o faça suspeitar. Finja que nada se passa. Deixe-me a mim descobrir. Este tipo de gente deixa sempre rastros. Numa tarde de terça-feira, eu estava a regar as orquídeas na varanda, a tentar manter a minha mente ocupada. As gotas caíam sobre as folhas, mas a minha cabeça continuava tão nublada como naquela noite na garagem. De repente, o telefone vibrou e eu sobressaltei-me. No ecrã, aparecia o número de Dona Maria, a mãe da Vânia. A voz dela, do outro lado, soava agitada, quase suplicante. Isabel, está em casa? Tenho de sair da cidade. A minha prima acabou de ser internada. O Ricardo foi a um jantar com os sócios e levou a Vânia. De certeza que regressam tarde. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. O Emílio está a dormir. Não quero acordá-lo. Poderia vir tomar conta dele por um par de horas? Regresso assim que puder. O meu coração deu um pulo. Esta era a oportunidade. Uma oportunidade única para entrar naquela casa e procurar alguma pista. Qualquer coisa que pudesse explicar as dúvidas que me estavam a consumir. Tentei soar tranquila. Claro, Maria, estou a ir. Mas por dentro, sentia-me como um soldado antes da batalha. Ansiosa, temerosa,
Vesti um casaco, peguei nas chaves do carro e 10 minutos depois estava em frente à casa da Vânia. Dona Maria já me esperava com uma mala na mão. O rosto cheio de preocupação agradeceu-me uma e outra vez antes de entrar no carro e desaparecer entre os tons dourados do entardecer. A casa enorme ficou mergulhada num silêncio estranho, apenas quebrado pelo murmúrio do vento entre as árvores. Entrei devagar, com passos leves, a temer que qualquer barulho pudesse despertar algo que devia permanecer a dormir. Empurrei suavemente a porta do quarto do Emílio. Ele dormia profundamente, com as bochechas rosadas e os lábios a moverem-se apenas, como se estivesse a sonhar algo feliz. Acariciei-lhe o cabelo, sentindo um nó no peito ao pensar em tudo o que ele tinha visto, em tudo o que tinha dito sobre a mãe. Descansa, meu anjinho. Sussurrei e fechei a porta com cuidado, como se temesse quebrar o silêncio que pairava no ar. Respirei fundo, a tentar acalmar-me. Era a hora de agir. Caminhei diretamente para o escritório do Ricardo, no final do corredor. Um lugar a que raramente tinha acesso. O quarto estava arrumado de uma forma quase fria, como se não pertencesse a uma casa, mas a um escritório distante. A secretária de Carvalho brilhava sem uma única poeira. Nas paredes pendiam diplomas e certificados que elogiavam o Ricardo como um empreiteiro exemplar, um homem bem-sucedido. Mas agora, ao olhá-los, só via falsidade. Esses documentos não diziam a verdade sobre quem ele realmente era. Comecei a revistar tudo com cuidado, mais rápido. As gavetas do arquivo estavam cheias de contratos de construção, plantas técnicas e papéis de negócios que não compreendia totalmente. Cada vez que abria uma gaveta, o meu coração batia mais forte, como se estivesse a andar numa corda bamba que podia romper-se a qualquer momento. Movi-me para a secretária, na esperança de encontrar algo, o que fosse que explicasse a minha inquietação. A primeira gaveta estava cheia de canetas, clipes e objetos de escritório inofensivos. A segunda, de livros de contabilidade, números apertados que não tinha tempo de ler. Mas a última gaveta, a mais baixa à direita, estava fechada à chave. O coração batia-me no peito com força. Olhei à minha volta, à procura de algo para abrir. Passei a mão pelo porta-canetas da secretária e, no fundo, os meus dedos tocaram num objeto metálico e frio. Uma pequena chave brilhante, como se tivesse sido escondida de propósito. Com as mãos a tremer, introduzia na fechadura, e cada segundo pareceu-me eterno. Um pequeno clique rompeu o silêncio sufocante. A gaveta abriu-se e dentro havia apenas uma pasta, presa numa capa plástica azul. Tirei-a com as mãos a tremer tanto que quase a deixei cair. A primeira linha atingiu-me como uma martelada. Seguro de vida segurado, Vânia Costa Pereira. Data de início. Há apenas 2 semanas. A soma segurada era enorme, tanto que me senti tonta, incapaz de acreditar. E o mais importante, o único beneficiário era Ricardo Pereira. Passei as páginas até o fim, o coração a bater forte. A assinatura da Vânia estava lá, mas não era a letra suave e redonda que eu via sempre nos cartões de aniversário que ela me escrevia. Esta letra era trêmula e irregular, como se tivesse sido escrita sob pressão, ou pior ainda, falsificada. Senti o ar a faltar-me, como se o quarto ficasse sem oxigênio. O Ricardo tinha feito um seguro de vida em nome da Vânia, e eu estava certa de que ela não sabia. E aquela quantia era suficiente para pagar uma grande dívida ou para começar uma nova vida. Esse pensamento gelou-me o sangue. Peguei no telefone, a tentar que as minhas mãos não tremessem enquanto fotografava cada página do contrato, cada linha, cada número. A luz do ecrã iluminou-me o rosto, refletindo nos meus olhos o medo e a fúria que me consumiam. Mal guardei o telefone no bolso, ouvi o som de uma chave a entrar na fechadura principal. Tão agudo que me soou a aviso. O coração parou-me com desespero. Meti a pasta de novo na gaveta, fechei-a à chave e atirei a pequena chave para o porta-canetas no mesmo sítio onde a tinha encontrado. Corri para fora do escritório e fechei a porta mesmo quando Dona Maria entrava na casa. Ela sorriu, visivelmente aliviada. Por sorte, foi só uma entorse. Já posso voltar. Muito obrigada, Isabel. A voz dela era tranquila, como se nada tivesse acontecido. Não fazia ideia do que eu acabara de fazer, nem de que, no bolso do meu casaco, levava um telefone com um segredo capaz de mudar tudo. Forcei um sorriso a tentar manter a voz normal. Não é nada, Maria.
Cuide-se muito. Cumprimentei-a e saí para o carro. Quando me sentei no lugar do condutor, apertei o volante com força. Senti o telefone no bolso do meu casaco como se estivesse a arder. Como uma bomba relógio. Eu sabia que acabara de encontrar uma peça importante do quebra-cabeças. Mal cheguei a casa, deixei-me cair na cadeira. O coração ainda me batia descontrolado, a tentar pensar como confirmar o que suspeitava. Decidi enviar uma mensagem a Vânia, a tentar fazê-la soar o mais normal possível, como uma pergunta ao acaso de uma mãe mais velha. Vânia, ultimamente, as minhas amigas insistem para que compre um seguro de saúde. Queria perguntar-te se compraste algum recentemente para me servir de referência. Escrevi palavra por palavra, com as mãos a tremer, a sentir que cada letra era como uma facada. Eu sabia que se a Vânia tivesse assinado aquele contrato, me diria de imediato. Mas se ela não fazia ideia do que estava a acontecer, então todas as minhas suspeitas seriam verdadeiras. Uns 10 minutos depois, o telefone vibrou. Peguei nele com força. O coração batia-me no peito. A mensagem da Vânia apareceu no ecrã. Não, mãe. Que disparate. Mal temos dinheiro. O Ricardo está com falta de capital por causa do negócio. Eu estou a tentar poupar. Por que é que pergunta, mãe? Li e reli a mensagem. Cada palavra batia-me na cabeça como um martelo. A Vânia não fazia ideia daquele contrato de seguro. A assinatura trêmula e torta naquele documento era falsa, ou tinha sido forçada. Senti o ar a faltar-me, como se todo o oxigênio do quarto tivesse desaparecido. O Ricardo tinha feito um seguro de vida em nome da minha filha, com uma soma enorme, e ela não sabia. O que estava ele a planear? Esse pensamento gelou-me por dentro, como se uma mão fria me apertasse o coração. Fiquei ali, na escuridão, com a sensação de que o mundo girava fora de controle. A imagem do manequim na garagem, o papel com a frase Vânia R. e o olhar fugazmente nervoso do Ricardo quando o amarrotou. Tudo apareceu nítido na minha mente. Lembrei-me das palavras do Emílio, a voz inocente do menino, quando disse que o pai agarrava a mãe pela mão e lhe ensinava a portar-se bem. Lembrei-me das chamadas interrompidas, da voz trêmula da Vânia e das nódoas negras no pulso. Todas essas peças antes soltas agora formavam uma imagem aterradora. O Ricardo não era apenas um marido controlador. Estava a planear algo horrível e a Vânia, a minha filha, era o centro de tudo. Na manhã seguinte, marquei encontro com o Sr. Fernando numa velha pastelaria na esquina, o mesmo lugar onde o meu marido e ele costumavam tomar café depois de irem pescar. O local era pequeno, com cheiro a café acabado de torrar, mas o ambiente sentia-se mais pesado do que nunca. Sentei-me com as mãos a tremer e pus o telefone sobre a mesa. Senhor Fernando, encontrei isto, disse eu em voz tão baixa que quase foi um sussurro. Abri as fotos do contrato do seguro. Cada página via-se nítida no ecrã. O Sr. Fernando pegou no telefone, semicerrando os olhos cansados de um ex-investigador a rever cada linha. Murmurou com voz grave. Essa assinatura, sem dúvida, é falsa ou foi forçada, não tem nada de natural. Contei-lhe a mensagem da Vânia, que a rapariga não sabia nada sobre aquele contrato. O Fernando assentiu sem surpresa, como se tivesse suspeitado de algo há algum tempo. Não se engana, Isabel, disse ele com um olhar perspicaz. Tenho andado a seguir esse tipo nestes últimos dias. Sacou do seu telefone e reproduziu um vídeo. A imagem tremia e estava desfocada, claramente gravada de longe. Mas reconheci o Ricardo de imediato. Estava num beco escuro e 2 homens corpulentos com casacos pretos tinham-no encurralado. Um deles disse com voz ameaçadora: Dou-te só mais uma semana, Pereira. Capital e juros. Se não pagares tudo, não te surpreendas quando a tua bonita obra se converter em cinzas. O Ricardo só conseguiu assentir uma e outra vez, com o rosto pálido e o olhar cheio de pânico. O Fernando desligou o vídeo e olhou-me diretamente nos olhos. Deve dinheiro à máfia, uma quantia muito grande. Senti que todo o meu corpo arrefecia. Olhei para o ecrã do meu telefone, onde ainda se via o contrato de seguro com uma soma enorme e a assinatura falsificada da Vânia. Depois olhei para o telemóvel do Fernando, onde o Ricardo tremia em frente a esses capangas. Todas as peças encaixavam como um quebra-cabeças macabro que finalmente mostrava a sua forma. O gigantesco seguro de vida. A dívida prestes a vencer. A cena fingida com um manequim na garagem com a inscrição Vânia R como aviso.
Sussurrei, com a voz a tremer entre o horror e a raiva. Precisa de dinheiro urgentemente e pensa pagar a sua dívida com a vida da minha filha. 2 dias depois de ter encontrado o contrato na gaveta do Ricardo, o telefone tocou tarde da noite. No ecrã, aparecia o número do Fernando e a voz dele do outro lado da linha soava muito mais séria do que o habitual. Dona Isabel, está em casa? Estou a ir. O coração batia-me forte, como se pressentisse que o que ele estava prestes a dizer-me mudaria tudo. Apenas consegui responder. Estou em casa, Fernando. Venha rápido. Poucos minutos depois, ele estava lá à porta, com um velho laptop na mão e o rosto tenso, os olhos afiados de um ex-investigador, agora cheios de determinação. Não se sentou, nem cumprimentou como sempre. Foi direto ao assunto. Lembra-se da Beatriz, a antiga secretária que trabalhava na empresa do Ricardo? A jovem que costumava ir à casa dele deixar documentos. Assenti, sentindo um arrepio percorrer-me as costas. Claro que sim, disse com voz rouca. Uma rapariga bonita, muito viva. Que pena. Ouvi dizer que teve um acidente na obra há meio ano. Lembrei-me da Beatriz, a jovem de sorriso brilhante, sempre amável, quando levava papéis para a casa da Vânia. Quando soube da morte dela, entristeci-me durante uma semana inteira, a pensar que tinha sido um simples acidente. Mas o olhar do Fernando fez-me tremer. Negou com a cabeça com voz grave. Não foi um acidente. Acendeu o laptop, abriu um ficheiro de vídeo e explicou. Pedi a um velho amigo que ainda trabalha na Força de Investigação para rever o caso. Fecharam-no demasiado rápido, sem investigar a fundo. Parece-me suspeito. Por isso, procurei câmaras de segurança à volta da obra. Apontou para o ecrã, onde aparecia uma imagem a preto e branco, com muito ruído e má qualidade. Tanto que tive de semicerrar os olhos para distinguir algo. Este é o vídeo de uma câmara de uma casa em frente à entrada lateral da construção. A polícia ignorou-o porque só captava um ângulo pequeno e a imagem está desfocada. O vídeo começou. A marca de tempo no canto mostrava que era meio-dia, por volta das 13h da tarde. Prendi a respiração, com os olhos colados ao ecrã. No minuto 13h05, uma figura esgueirou-se pela porta lateral. Embora desfocada, reconheci a silhueta de imediato. Era o Ricardo. Olhou para ambos os lados, como se tivesse medo de ser descoberto, e depois desapareceu rapidamente para o interior. Senti o meu coração a bater mais forte, como se fosse explodir no peito. Apenas 7 minutos depois. Às 13h12, apareceu a Beatriz. Entrou diretamente na obra com o rosto preocupado e a levar uma pequena mala na mão. O Fernando e eu estávamos sentados ali, a prender a respiração, atentos a cada segundo que passava. O tempo no ecrã avançava tão devagar que me estava a deixar louca. 10 minutos, 20 minutos. Não acontecia nada. Então, no minuto 13h45, o Ricardo voltou a aparecer. A sair da escuridão da obra. Desta vez, ia sozinho. Caminhou rápido, com a cabeça baixa e, num instante, olhou para a câmara. O rosto dele atravessou o ecrã, angustiado, tenso. Os olhos nervosos, como um animal encurralado. Depois, desapareceu do quadro. O Sr. Fernando parou o vídeo. A voz dele baixou quase para um sussurro. A Beatriz nunca mais saiu de lá. No final desse dia, encontraram-na debaixo de um monte de andaimes desabados. A polícia concluiu que foi um acidente de trabalho. Disse que ela tinha entrado por conta própria na obra, um lugar que não era para pessoal de escritório. Afundei-me na cadeira. Um arrepio percorreu o meu corpo, como se o sangue tivesse parado. Olhei para o Fernando com a voz quebrada. Beatriz? Talvez ela descobriu as dívidas dele ou algo mais obscuro. Ele assentiu com o olhar frio. Muito possível, e ele silenciou-a. Uma verdade assustadora surgiu na minha cabeça como um relâmpago que rasga a noite. O acidente da Beatriz. A montagem, com o manequim, na garagem, com a frase Vânia R. O contrato de seguro de vida com assinatura falsificada. Tudo estava ligado a formar um quadro horrendo em que eu não queria acreditar. Apertei forte a mão do Fernando. As lágrimas brotaram. A minha voz tremia. A minha filha Vânia será a próxima. Ele fará o mesmo. Senti como se o mundo desmoronasse debaixo dos meus pés. A dor e a raiva invadiram-me.
Deu-me vontade de me atirar a bater no Ricardo, mas só consegui ficar sentada, a deixar cair as lágrimas em silêncio. Nessa mesma noite, depois de ver o vídeo da Beatriz, o Fernando levou-me à esquadra de polícia. Não passamos pela entrada principal. Guiou-me por uma entrada lateral, onde nos recebeu o inspetor Santiago, um antigo aluno dele. O Santiago é um homem de meia idade, com um olhar perspicaz, mas voz calma, que me deu algum alívio no meio da tempestade emocional. Sentamo-nos numa sala pequena, com uma luz fluorescente a piscar no teto, e comecei a contar tudo. Entreguei ao Santiago o telefone onde estavam as fotos do contrato de seguro de vida com a assinatura falsificada da Vânia. Relatei o vídeo que o Fernando me mostrou, a cena do Ricardo a tremer em frente aos capangas. E, por fim, mencionei o vídeo da Beatriz, a jovem secretária que tinha perdido a vida num acidente que agora eu sabia com certeza que não era. O Santiago examinou cada prova e o rosto dele foi ficando mais sério. O Fernando disse com voz firme: ele já organizou um acidente para esconder um crime. Agora tem em seu poder o contrato de seguro da esposa. Está atolado em dívidas. Vai voltar a fazê-lo? Apertei a mão com força, a tentar conter o tremor na voz. Acho que vai agir na garagem. Mudou a fechadura. E a história do manequim não foi uma brincadeira. Foi um ensaio. O Santiago assentiu e no olhar dele acendeu-se uma determinação. Temos de apanhá-lo em flagrante, disse. Não há provas suficientes para o deter neste momento, mas se ele agir, teremos o necessário para o levar à justiça. Elaborou-se um plano com rapidez. Nessa mesma noite, uma equipa de técnicos aproximou-se em segredo da casa da Vânia. Instalaram uma câmara diminuta, escondida dentro do candeeiro velho da garagem, e colocaram um microfone de gravação oculto com cuidado dentro de uma caixa de ferramentas. Agentes à paisana foram colocados nas casas vizinhas, prontos para agir assim que recebessem o sinal. O Santiago olhou para mim com voz grave, mas serena. Dona Isabel, sei que está muito preocupada, mas deve voltar para casa e comportar-se como se nada se passasse. Se o Ricardo suspeitar de algo, mudará os planos. Assenti, embora por dentro só quisesse correr para abraçar a Vânia e tirá-la daquela casa perigosa. Mas eu sabia que o Santiago tinha razão. Tinha de ter paciência, embora cada segundo que passava fosse como uma facada. Na noite seguinte, estava sentada na esquadra, numa pequena sala com ecrãs de vigilância. O Santiago estava ao meu lado, com o rádio na mão, pronto para dar a ordem. A sua mensagem chegou mesmo quando eu segurava uma chávena de café já fria. Está tudo pronto, mantenha a calma. Mas como podia eu estar calma? O meu coração batia forte. Cada batimento era uma oração pela Vânia. No ecrã, vi o Ricardo descer à cozinha, cortar a eletricidade de uma zona e depois voltar a ligá-la. Fê-lo com total calma, como se fosse uma tarefa cotidiana. Depois subiu as escadas e ouvi a voz dele, suave, mas com intenção. Amor, desce à garagem para me ajudar um momento. Parece que a luz desta parte está a falhar. Preciso que me segures a lanterna enquanto revejo a caixa de fusíveis. A Vânia, inocente e sem suspeitar de nada, seguiu até a garagem. Através da câmara, vi que levava um pullover folgado e uma pequena lanterna na mão. O Ricardo indicou-lhe que se pusesse junto a uma pequena poça de água que se infiltrava no chão de cimento. Fica-mo aqui e alumia para mim, disse ele com uma voz tão doce que me gelou o sangue. Depois caminhou para um interruptor de alta tensão. Um que eu sabia que ele tinha instalado recentemente, projetado para maquinaria industrial. Disse com tom despreocupado. Vou ligar isto para ver se é por aqui. Vi a mão dele levantar-se lentamente, prestes a tocar no interruptor. O meu coração parou. A poça debaixo dos pés da Vânia. O interruptor de alta tensão e o olhar frio do Ricardo formavam um pesadelo à minha frente. Nesse instante, o Santiago ordenou pelo rádio com voz cortante. Ajam! A porta da garagem rebentou com estrondo. A madeira estalou como um trovão. Agentes à paisana irromperam de todos os lados com lanternas, apontando diretamente para o rosto do Ricardo. Polícia! Solte o interruptor! Está detido! Gritou o Santiago. O Ricardo ficou paralisado, pálido como papel. Começou a debater-se, a gritar. O que estão a fazer? Só estou a arranjar a eletricidade. Mas a voz dele tremia. Os seus olhos denunciavam o pânico, como um animal encurralado.
A Vânia ficou imóvel. A lanterna caiu-lhe da mão e rolou pelo chão de cimento. Olhou para as capoças aos seus pés, depois para o interruptor e finalmente, o olhar dela parou no rosto aterrorizado do Ricardo. Vi como a verdade assustadora se abria caminho nos olhos dela, como um véu que se rasga de repente. Quando um agente algemou o Ricardo, a Vânia caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. O choro dela rasgou a noite. Não era um choro qualquer, mas sim o da traição, o da dor mais profunda, ao descobrir que a pessoa que amas, em quem confias, tinha planeado a tua morte. A audiência decorreu numa manhã de outono e o ambiente na sala era tão pesado como o céu cinzento lá fora. Sentei-me na primeira fila junto a Vânia e ao Sr. Fernando, que me tinha acompanhado em cada passo deste caminho. A Vânia segurava minha mão com força. Tinha-a gelada, mas o olhar dela continuava firme, embora eu pudesse ver a profunda dor nos seus olhos. Do outro lado da sala, Dona Maria, a mãe do Ricardo, estava sentada sozinha. O rosto dela envelhecido, marcado pela tristeza e pela vergonha. De vez em quando levava um lenço aos olhos, mas não se atrevia a olhar para nós. Não a culpava. Nenhuma mãe quer acreditar que o filho que trouxe ao mundo pode transformar-se em alguém assim. O Ricardo foi escoltado para a sala com o uniforme cinzento dos reclusos, emaciado e pálido. Já não era o homem elegante e encantador de antes, o que costumava chamar-me mãe, com um sorriso doce e me trazia cestos de frutas para casa. Agora só baixava a cabeça, com o olhar vazio, como uma sombra fraca e patética. Olhei para ele e dentro de mim não senti pena alguma, apenas raiva. E dor pelo que ele tinha feito à minha filha. O julgamento avançou rápido, porque as provas eram demasiado claras para as negar. O procurador começou por apresentar o vídeo da câmara de segurança da garagem. A sala inteira ficou em silêncio quando o ecrã mostrou o Ricardo a guiar a Vânia para uma pequena poça de água no chão de cimento e depois a estender lentamente a mão para o interruptor de alta tensão. Ouvi um suspiro abafado entre os presentes e a mão da Vânia apertou a minha com força, como se revivesse aquele instante aterrador. Depois, o procurador mostrou o contrato falso do seguro de vida. Um perito calígrafo levantou-se e confirmou que a assinatura da Vânia não era natural, que havia sinais de falsificação ou de coação. Olhei para a minha filha. Tinha os olhos vermelhos, mas continuava erguida, com o queixo ligeiramente levantado, decidida a enfrentar a verdade. A terceira prova foi o vídeo que o Sr. Fernando tinha conseguido, onde se via o Ricardo a ser ameaçado por 2 homens num beco escuro. O procurador explicou que a sua enorme dívida era o principal motivo por trás do seu plano. Mas a evidência mais impactante foi o caso da Beatriz, a jovem secretária que tinha morrido num suposto acidente numa obra. O procurador apresentou um vídeo captado por uma câmera de segurança de uma casa vizinha em que se via o Ricardo a entrar no local com a Beatriz, mas só ele a sair. Uma ex-colega da Beatriz, que tinha trabalhado na empresa do Ricardo, levantou-se para testemunhar. Contou que a Beatriz tinha descoberto que o Ricardo estava a desviar fundos e planeava reportá-lo aos seus superiores. Ela disse-me que tinha medo, declarou a testemunha com a voz embargada. Disse que o Ricardo a tinha ameaçado que, se falasse, pagaria caro. A sala ficou em silêncio e senti o coração encolher-se. Depois foi a vez da Vânia na tribuna. Tremiam-lhe as pernas quando subiu, mas ao começar a falar, a voz dela tornou-se firme, como se toda a sua dor se tivesse transformado em força. Vivi com medo durante muitos anos, começou ela com um tom claro, mas cheio de emoção. Ele controlava tudo o que eu fazia, quem eu via, com quem eu falava, fez-me acreditar que eu não valia nada, que não merecia ser amada. Contou as vezes que sofreu violência psicológica e física. As nódoas negras que tinha de justificar como quedas, as humilhações em frente ao Emílio. Sentada embaixo, as lágrimas corriam-me em silêncio, com o coração dilacerado por cada palavra. Essa noite, continuou a Vânia com a voz quebrada, obrigou-me a assinar um documento onde eu cedia toda a herança que o meu pai me tinha deixado. Recusei-me e ele bateu-me. Disse que se eu não obedecesse, ia ver-se comigo. Pensei que ele só me estava a ameaçar. Nunca imaginei. A Vânia não conseguiu continuar a falar.
desfez-se em lágrimas, com os ombros a tremer. Agora eu percebia tudo. As nódoas negras nos pulsos dela, as chamadas cortadas de repente. A maneira como ela evitava o meu olhar. Tudo tinha uma razão. O Ricardo não queria só controlar a Vânia. Queria tirar-lhe tudo, até a vida, para pagar pelos erros que ele próprio tinha cometido. O advogado do Ricardo tentou defendê-lo, alegando que ele só a tinha ameaçado para pressionar, que não havia provas claras de uma intenção de matar. Mas todos os seus argumentos se tornaram inúteis perante as provas irrefutáveis. O procurador encerrou a sua exposição com uma frase gélida. Ricardo Pereira não é só um burlão, mas também um homem que tentou tirar a vida a uma pessoa e planeou fazer o mesmo com a sua própria esposa. Finalmente o juiz levantou-se. A sua voz ressoou na sala. Pelos crimes de tentativa de homicídio premeditado, fraude, falsificação de documentos e por causar diretamente a morte de Beatriz Moraes. O acusado, Ricardo Pereira, é condenado à prisão perpétua sem possibilidade de perdão. O bater do martelo retumbou, cortante como uma sentença final, pondo fim à vida de um monstro. O Ricardo caiu de joelhos, o rosto pálido, o olhar vazio. Do outro lado, Dona Maria desfez-se em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Olhei para ela e o meu coração apertou-se. Era uma mãe e, embora o filho dela tivesse feito coisas terríveis, eu compreendia a dor que ela devia estar a sentir. Pouco depois do julgamento, a Vânia finalizou o divórcio e obteve a custódia total do Emílio. Eu sabia que o caminho pela frente não seria fácil, mas pelo menos ela estava livre. Naquela noite, a minha filha e eu mudamos as últimas caixas da casa antiga dela para a minha. Quando a Vânia abriu uma delas, encontrou uma moldura com uma foto de casamento. Ela e o Ricardo no dia do casamento. O sorriso dela brilhante como o sol. A Vânia observou-a durante muito tempo. Depois, tirou-a da moldura, rasgou-a em pedaços e atirou-a para o lixo. Virou-se para mim. Abraçou-me com força e escondeu o rosto no meu ombro, a chorar. Já acabou tudo, não é, mãe? Sussurrou com a voz embargada, mas cheia de esperança. Abracei-a forte, acariciando-lhe o cabelo com lágrimas nos olhos. Sim, filha, tudo acabou. É verdade. A nossa vida começou a estabilizar-se. A Vânia, depois de tanto medo e dor, começou a reencontrar-se consigo mesma. Via-a a cada dia com o olhar um pouco mais vivo, embora às vezes apanhasse a observar em silêncio pela janela, a lembrar-se do passado. Para ajudar a distrair-se e a ter trabalho, usei as minhas poucas poupanças para abrir uma pequena loja de artesanato junto à casa. Vendíamos malhas de lã, quadros de aguarela e cerâmica feitos por nós mesmas. Todos os dias, sentávamos-nos juntas a tricotar cachecóis, a misturar cores ou a moldar pequenas taças de barro. Esse trabalho não nos dava apenas sustento, mas também uma forma de curar. Ponto por ponto, traço por traço. A risada cristalina do Emílio voltou a encher a casa como uma melodia que dissipava as sombras do passado. O menino corria, pintava e contava histórias inocentes sobre o seu jardim de infância. Cada vez que olhava para ele, via nele a Vânia de antes, com o seu sorriso radiante e os seus olhos brilhantes como o sol. Uma tarde ensolarada, enquanto ensinava a Vânia como misturar aguarelas para pintar um cravo, a porta da oficina abriu-se com um rangido. Levantei o olhar e vi Dona Maria de pé ali, tímida, a segurar um pequeno cesto de laranjas. Parecia muito mais magra do que a última vez que a vi no julgamento. Os seus olhos estavam vermelhos e o rosto sulcado de rugas, de dor. A Vânia e eu olhamo-nos sem dizer palavra, mas notei como ela ficou quieta com o pincel na mão. Uma gota de tinta vermelha caiu sobre o papel, formando uma linha longa. Dona Maria entrou. A voz dela tremia. Isabel, Vânia, lamento, dei à luz e criei um demônio. Vivi com ele sem o saber, sou culpada. Desfez-se em lágrimas, abraçando o cesto de laranjas como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Não me atrevo a pedir-vos que o perdoem, disse ela entre soluços. Só quero que me deixem ver de vez em quando o Emílio. É o único sangue que me resta. As palavras dela foram como uma facada, não por raiva, mas porque eu compreendi a dor de uma mãe. Olhei para ela e vi-me refletida nos seus olhos. Os de uma mulher capaz de tudo pelo filho, mas impotente perante os seus erros. A Vânia levantou-se, largou o pincel e, sem dizer nada, caminhou na direção dela para abraçar.
Abraçou-a com força, como querendo dizer-lhe que tudo tinha ficado para trás, que no seu coração já não havia lugar para o ódio. Aproximei-me e peguei nas mãos ossudas e frias de Dona Maria. A senhora não tem culpa, Maria, disse-lhe com voz embargada. Todas nós somos mães, nenhuma quer que o filho se transforme nisso, eu compreendo a sua dor. Nesse instante, as três abraçamo-nos e choramos. As nossas lágrimas não eram só de tristeza, mas também de libertação, de uma forma de lavar o rancor e a amargura. Nesse exato momento, o Emílio saiu a correr de dentro de casa. Os seus pequenos pés a bater no chão de madeira. Ao ver Dona Maria, gritou, avó! E atirou-se a abraçá-la, a contar-lhe entusiasmado sobre o desenho de um elefante que tinha feito na escola. O Emílio pegou na mão da avó e depois na minha, a aproximar-nos como se quisesse unir os laços que tinham sido rompidos. Olhei para ele, vi o sorriso inocente dele e senti o coração a derreter-se. Nos olhos claros do Emílio, vi esperança, vi futuro, vi uma oportunidade para que todas voltássemos a começar. Desde esse dia, Dona Maria tornou-se uma visitante habitual da oficina. Às vezes trazia frutas, outras, sentava-se simplesmente conosco. Ajudava a embalar as encomendas ou cuidava do Emílio para que a Vânia pudesse pintar. De vez em quando, a Vânia cozinhava os pratos de que ela gostava, como as costeletas com molho de mel que costumava preparar para toda a família, e convidava-a a ficar para jantar. Observava-a e ouvia como a Vânia continuava a chamar-lhe mãe, com voz suave. E compreendi que a relação entre elas tinha mudado. Já não era a de sogra e nora, mas sim a de duas mulheres que se apoiavam mutuamente para curar as suas feridas. Uma noite, sentei-me junto à janela, a ver a Vânia rir e conversar alegremente com Dona Maria na loja, enquanto o Emílio corria pelo pátio a perseguir uma pequena borboleta. Lá fora, o sol brilhava dourado, quente e claro, como se nunca tivesse existido na escuridão. Segurava o cachecol de lã que tinha começado a tricotar para o Emílio há meses, e as agulhas deslizavam lentamente entre os fios. Pensei nos dias de horror que tínhamos passado, nas vezes em que pensei que perderia a Vânia. Nas noites sem dormir, cheias de medo. Mas agora, ao olhar para a minha filha e para o meu neto, soube que tínhamos superado. A tempestade realmente tinha passado e o amanhecer tinha chegado a trazer luz e esperança. Ao olhar para trás, para tudo o que vivemos, compreendi que a vida não nos ensina só sobre a perda, mas também sobre a força do amor e a resiliência. Há dores que parecem destruir-nos, mas são precisamente elas que nos despertam, as que nos obrigam a levantarmos-nos mais fortes do que nunca. Entendi que ser mãe não significa só dar à luz um filho, mas também ter a coragem de enfrentar a escuridão para o proteger do mais cruel. A verdade pode esconder-se, a justiça pode demorar, mas enquanto o coração se mantiver firme no que é correto, a luz nunca se apaga. Quero que todos compreendam que calar perante a violência é ser cúmplice do mal. Só quando nos atrevemos a falar e a agir é que podemos salvar aqueles que amamos e a nós mesmos. E, acima de tudo, por mais cruel que seja-lhe a vida, a bondade será sempre a única coisa que nos pode salvar. A história que acaba de ouvir teve nomes e lugares alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não a contamos para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão a sofrer em silêncio dentro da sua própria casa? Pergunto-me, na verdade, se estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria calar para manter a paz? Ou atrever-se-ia a enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Quero saber a sua opinião, porque cada história pode converter-se numa vela que ilumina o caminho de outros. Deus abençoa sempre, e tenho a certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Neste momento, no ecrã final, deixarei 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho a certeza de que o surpreenderão. Obrigada por ter ficado comigo até este instante.